Então hoje nós vamos ler Colossenses capítulo 4, do verso 1 até o verso 6. Colossenses 4, do 1 ao 6. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Verso 2 ao 6, ele vai falar sobre a oração e a perseverança, sobre o procedimento, a prudência desses efeitos. Perseverai na oração, velando nela com ações de graças, com ação de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Verso 5: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém? E eu diminua e o Senhor cresça. O verso 1 do capítulo 4, nós não vamos falar dele porque ele é a continuidade do capítulo 3, do verso 18 até o 25, e aí entra o capítulo 4 do verso 1. Nós vamos falar sobre o 2 ao 6 do capítulo 4. Eu já disse aos irmãos aqui que essa carta foi escrita por Paulo e ele estava falando para a igreja de Colossos, lembrando os irmãos que essa igreja, ela era uma igreja simples, não é? A gente tem aí uma cidade pequena, cidade de Colossos, sofrendo com o avanço das duas cidades maiores, que foi a cidade de Herápolis e a cidade de Laodiceia, e Colossos foi ficando pequenininha para trás. Mas naquela cidade simples, cheia de problemas, de dificuldades, Deus plantou a igreja dele. Nasceu uma igreja ali. E muito mais do que muita gente não preste atenção sobre isso, a igreja de Colossos, ela não foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Ela foi uma igreja plantada por um homem chamado Epáfras. A tradição diz que Epáfras ouviu o evangelho pregado por Paulo em Éfeso, e ele volta para Colossos animado, cheio de graça, com o coração pegando fogo pelo evangelho, e ele abre a casa dele para falar daquela alegria que ele havia ouvido e recebido na festa em Éfeso. Quando Paulo pregou em Éfeso, era como se fosse o dia da padroeira do Brasil. A cidade de Éfeso estava em festa, homenageando a Diana, que era a grande deusa dos Efésios. E quando Paulo pregou, não na festa, mas em ambiente diferente, houve algumas conversões, transformações, porque o Senhor sempre está fazendo salvação quando a sua palavra é pregada. Portanto, quando Epáfras volta para Colossos, ele sai de Colossos para Éfeso como um idólatra. Ele vai para adorar Diana, a deusa Diana, deusa dos Efésios, a deusa também adorada pelos gregos, chamada de Artemis. Epáfras vai para uma celebração, uma festa,
E lá ele se depara com o culto que Paulo está fazendo, e ele volta para Colossos. Na sua casa, ele abre a sua casa para fazer estudos bíblicos, pequeno grupo, e Epáfras se torna um grande obreiro. Ele sai e encontra com Paulo. Você não vai achar essa informação na Bíblia, mas eu não estou mentindo, porque se você pensar que tudo que eu falo aqui está escrito nas páginas da Bíblia, algumas informações não estão nas páginas da Bíblia, mas estão contidas na tradição. São informações importantes, úteis, e nós estamos estudando isso aqui na igreja aos sábados, uma vez por mês, com os homens que estão estudando, desejando conhecer mais para pregar a palavra. O curso é gratuito, é para todos os homens. Eu convidei todo mundo, mas nem todos vieram. Também não é para que todos venham, vêm aqueles que desejam vir. E então, se o senhor está falando não está na Bíblia, eu não vou acreditar. É o direito de cada um. Você não é obrigado a acreditar em tudo que eu falo. Você é livre, assim como eu sou livre também para falar aquilo que eu creio, baseado na palavra de Deus que está aqui e em documentos que vão reforçando o que está aqui. Todo mundo sabe, o texto sagrado fala que Epáfras era o líder dessa igreja. Nós lemos isso em Colossenses, capítulo 1, verso 7, quando Paulo diz, Colossenses 1, verso 7, por favor, Jean. Paulo diz o seguinte: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, cooperador conservo, não é? E quanto a vós outros, e para vocês que ouvem Epáfras. Quem é Epáfras para vocês? Paulo está dizendo aqui, fiel ministro de Cristo. Ele diz, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Aí tem um documento oficial da tradição informando que Epáfras esteve com Paulo, visitou Paulo na prisão e contou a Paulo como estava a sua casa, os irmãos na sua casa, e como aquela igreja estava crescendo na casa de Epáfras. E Paulo vai ficar alegre, e aí Epáfras diz assim, eu queria que você fosse lá, pregar para a gente um dia na nossa igreja, lá em Colossos. Agora repare bem, Paulo nunca foi em Colossos, embora tivesse planejado, arrumado na sua agenda para ir visitar a igreja pessoalmente. Paulo nunca foi lá, mas esta carta foi escrita quando Paulo estava na prisão, e mais aproximadamente em Roma. Se a gente coloca aí, Jean, 4:18, Colossenses 4:18, o verso 4, capítulo 4, verso 18 diz, e ele já falou isso hoje, mas vai falar aqui, ele diz, a saudação é de próprio punho. Veja que ele mesmo escreve a carta. Ele diz, a saudação é de próprio punho. Aí ele diz assim, saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. Algumas traduções dizem das minhas algemas. A graça seja convosco. Amém. Então, a visita, irmãos, porque tem muita gente que precisa aprender a ler a Bíblia. E eu tenho dito isso aqui várias vezes e falo
isso no curso, conversando com os meninos, né, Diego de Rose. Eu digo aqui, você tem que ler um texto várias vezes, e nesse texto você tem que fazer perguntas para o texto. Às vezes as pessoas leem a Bíblia, a saudação de próprio punho, Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco, mas não repara o que é que qual é o entendimento geral daquilo ali, o que é que Deus está falando através daquela palavra para nós, o que Ele falou para aquele tempo e o que Deus está falando para nós atualmente. Muito bem. Paulo planejou estar, capítulo 4, verso 2, onde nós lemos, Paulo diz o seguinte: perseverai na oração, vigiando com ação de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério pelo qual também estou algemado. Verso de número, não, eu estou lendo 4:3. Pelo que também estou algemado. Cadê o 3? Pelo qual também estou preso. Então, a gente tem uma informação, aí você diz assim: ah, mas aqui não está dizendo que ele estava em Roma. Mas, irmãos, eu repito, você não é obrigado a acreditar em tudo que eu digo, mas eu estou dizendo porque tem um documento, em outros trechos, você vai encontrar muita informação do que eu estou falando no livro de Atos. Só que às vezes você lê por cima, assim, na carreira, e não presta atenção nos detalhes que tem lá. Então Atos fala muita coisa dessas cartas que Paulo foi escrevendo. Então, Paulo estava em Roma, preso, e na prisão ele escreve essa carta para os irmãos da igreja de Colosso. E veja o que Paulo está falando. Eu quero, no verso 3, eu quero que vocês orem por nós cá, que está na prisão, para que Deus nos abra a porta da palavra, ou seja, para que eu tenha oportunidade. A gente está falando disso muito no pequeno grupo de estudo lá em casa, às terças-feiras, e ontem nós tornamos a falar sobre isso, inclusive ontem a direção do pequeno grupo foi de Angélica, e a outra parte do grupo que ficou na casa de Wagner foi da direção das Marias, as gêmeas. E nós falamos sempre que se nós orarmos para Deus nos dizer, nos mostrar quem nós vamos nos aproximar para discipular, para abrir a porta da palavra. Paulo está dizendo: vocês que são de Colosso, que são crentes verdadeiros, eu quero pedir a vocês que orem por nós, para que a gente tenha abertura da oportunidade de pregar a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. E por causa desse mistério, dessa palavra, eu estou também preso. Mas você não vê Paulo murmurando porque está preso. Agora eu quero que os irmãos voltem para Colossenses capítulo 1. Verso 3. Olha como Paulo está enxergando esses irmãos da igreja de Colosso. Paulo está dizendo: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vocês. Paulo está dizendo para os crentes de Colosso. Quem são esses crentes de Colosso? Olha quem eram esses crentes. O que é que Paulo vai dizer? Vocês que, aí ele diz: porquanto nós ouvimos, quando Epáfras vai visitar Paulo na prisão, Epáfras diz: Paulo, os crentes de Colosso são crentes fiéis, o povo ora, o povo tem fé, o povo é uma bênção.
quando nós ouvimos falar da vossa fé em Jesus Cristo e do amor que vocês têm para com todos os outros irmãos. Paulo está dizendo: eu dou graças a Deus porque eu soube que vocês são crentes fervorosos. Verso 5, ele diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Paulo fala isso: olha, vocês que são crentes em Cristo, vocês têm uma esperança, algo superior reservado para vocês lá na glória. Isso já é motivo de alegria, porque a nossa esperança não é na terra. E a palavra também diz que se nós esperarmos alguma coisa na terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. E impressionante, gente, que muitos irmãos na igreja, a igreja às vezes é um lugar onde a gente fica esperando o reconhecimento. Eu fiz tanto por essa igreja e ninguém nem sequer lembrou de falar meu nome. E ficamos zangados, chateadas, porque nós não fomos mencionados. A nossa esperança, Paulo está dizendo para os crentes: vocês, Ellen, são fortes, porque a sua esperança de Jalma, Isaac, está reservada. O que é reservada? Guardado, separadinho, ninguém vai tirar do lugar. Irmã Eugênia, está reservada nos céus, da qual, aí Paulo vai falar de um processo que ele vai falar aqui muitas vezes, eleição. Ele diz: da qual, essa esperança, da qual, já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. A mesma expressão que Paulo está usando aí é a expressão que ele vai dizer: vocês só estão hoje porque vocês ouviram antes. Essa esperança já está reservada para vocês, bem antes de vocês terem ouvido ao Evangelho. Já estava reservada para vocês. O que é que Paulo está dizendo? Em cada lugar do planeta, irmão Braz, por mais improvável que seja o cenário, irmãos e irmãs, Deus sempre terá os seus eleitos naqueles lugares, porque a palavra do Senhor alcança todos os lugares da terra. Não há como fugir do verdadeiro Evangelho. Onde essa palavra é semeada, no coração que ela cai fértil, a palavra diz que ela brota e produz. Veja que ela foi entregue a todo mundo. Veja vocês que na parábola do semeador, a palavra é semeada para os 4 tipos de terra, para todos, mas ela só brotou em um coração. Antes que de vocês ouvirem a palavra, a esperança já estava guardada nos céus para cada um de vocês. Paulo está dizendo: eu me alegro com isso. Verso de número 6, Paulo diz, verso 6, aliás, volta ao verso 5 para eu concluir o raciocínio aqui. No verso 5, quando ele fala a palavra da verdade do Evangelho, é a mesma expressão que ele vai usar em Efésios capítulo 1, verso 13. Efésios 1, verso 13. Veja o que diz Efésios 1, verso de número 13. Ele diz o seguinte, Efésios 1, 13. Coloca aí, meu filho. Efésios 1, verso 13. Ele diz: olha, em quem também vocês, Efésios 1, 13, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade do Evangelho, é o mesmo termo, tanto grego como na língua portuguesa. Vocês, depois que ouviram a palavra da verdade do Evangelho, da vossa salvação, e tendo nele também crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa,
Nós não recebemos o Espírito Santo só quando falamos em línguas. Nós recebemos o Espírito Santo quando Deus nos salva e sela a nossa vida como salvos em Cristo Jesus. Já temos o Espírito Santo de Deus. Falar em línguas estranhas, receber um revestimento do Espírito Santo para uma obra específica, é uma outra coisa. É outro detalhe, que aliás é bíblico e não podemos contrariar. Mas esse ensinamento de dizer que um crente só recebe o Espírito Santo quando ele fala outras línguas, é uma heresia. Porque os outros irmãos que estão nas igrejas, inclusive os pentecostais, que não falam línguas estranhas ainda, não têm o Espírito Santo de Deus? Tem. O falar em língua ou um revestimento de poder, repito, para uma obra específica, é um outro detalhe. Que isso não salva e não garante a salvação. Mas o Espírito de Deus, ele é um carimbo, é um selo na vida do crente que, quando ouve a palavra da verdade do Evangelho, da salvação, crê, ele é selado com o Espírito Santo da promessa. E quem é o Espírito Santo da promessa? Efésios 1, verso seguinte, o verso de número 14, ele vai dizer, quem é o Espírito Santo da promessa? Verso 14, já dá um passo a mais, ele vai dizer, é o penhor, é a garantia da herança, é a certeza. O que é o penhor? Você vai, está devendo alguma coisa, vai lá no banco e penhora. Aquela penhora é a garantia de que você vai pagar o banco. Se você não vai pagar, o banco vai ficar com aquele bem penhorado. Então, qual é a certeza da minha herança? Qual é a penhora, a garantia da minha herança? O Espírito Santo de Deus, que nos tornou herdeiros, para quê? Para redimir a nossa vida, que passamos a ser posse adquirida, para quem? Para louvor da glória de Deus. Todo salvo, todo crente, comprado pelo Senhor, selado pelo Espírito Santo, ele vai herdar a vida eterna. E para que ele herda a vida eterna? Porque cada crente aqui na terra é uma possessão de Deus, pertence ao Senhor. Nós não somos propriedades nossas, nós pertencemos a Deus. E para que eu pertenço a Deus? Para uma razão, para louvor da sua glória. Agora imagine você vivendo não sendo para a glória de Deus. Depois dessa introdução toda, a gente volta para Colossenses 4, 2 a 6, quando Paulo vai dizer, vocês que ouviram o Evangelho da verdade, vocês que são pessoas de fé, eu quero pedir a vocês algumas coisas. Primeiro, perseverem na oração. Segundo, vigiem com ação de graça. Não é para vigiar com a cara fechada, é para vigiar sorrindo, cantando. Primeiro, perseverem na oração. Um dos maiores problemas da raça humana, inclusive dos crentes que dizem ser servo de Deus, é que os crentes não perseveram na oração. Nós somos volúveis. Basta um problema para nos tirar da presença de Deus. Basta uma batalhazinha do tamanho, uma tempestade para sacudir o barco, a gente já quer pular do navio. E Paulo diz, ninguém pula. Come o trigo, se alimente, não pula. E terceiro, tem de bom ânimo. Sorria, seja corajoso. O que é que está dizendo o texto? Persevere com ação de graça, sorrindo. E eu sei, porque eu não sou um robô, eu não estou aqui falando como um robô, eu sou humano igual vocês, e eu sei que é difícil.
Perseverar em oração, quando as coisas ao nosso lado, irmã Zumira, parecem não ter solução. Eu sei, Renato, que não é fácil perseverar quando você recebe um diagnóstico do que você não queria receber. Quando você ora tanto por uma pessoa, você busca tanto essa pessoa em oração, irmã Aldenice, de repente essa pessoa parece que não quer nada, piora. Eu sei que é difícil, mas o Senhor está dizendo através de Paulo, e eu só estou falando para vocês no final desse capítulo, é isso que Paulo está dizendo, Elma, porque vocês são crentes fortes e majores, porque vocês são valorosos. Eu ouvi, capítulo 1, verso 5, eu ouvi falar da vossa fé. Vocês não são gente fraca, vocês não são gente de desistir. Então eu quero pedir a vocês agora, permaneçam em oração e ainda sorria com ações de graça. Não é fácil, mas é a orientação da palavra. Quando as portas parecem se fechar, irmãos, quando a tempestade parece ganhar força, quando o cenário parece todo contrário para Sandra, o Senhor aparece dizendo a nós, persevere na oração e ainda sorria com ações de graça. Amém, irmãos? Não é fácil, gente, não é fácil. Quando você vê o dia de chegar o pagamento das coisas e você não ter o dinheiro na mão, não é fácil. E você pegar a sua Bíbliazinha e vir para o culto de oração, quarta-feira à noite, num tempo chuvoso, fazendo frio, não é fácil. Não é fácil você que é mulher casada com um marido que não te dá atenção, um marido que é crente ou não é crente, que está brigado dentro de casa, uma tristeza, um negócio, e você está ali perseverando em oração, e o marido mais duro ainda, não é fácil. Você vir para a igreja, pegar o cantor, cantar, louvar, tocar, bater palma, cantar, dizer amém, glória a Deus, aleluia, não é fácil, mas o Senhor está dizendo, perseverem em oração, Deus vai responder a tua oração. Não sabemos quando, mas a nossa função, irmãos, é perseverar, é continuar, é não desistir, é não abrir mão daquilo que nós acreditamos, dos nossos valores, da nossa fé. Por que a nossa fé, Renato? Porque a palavra de Deus está dizendo lá em Colossenses 1, verso 5, Paulo dizendo, eu sei, eu ouvi falar da vossa fé em Jesus Cristo. Então se ele ouviu falar que a fé daquele crente era uma fé verdadeira, esse crente não pode desistir agora. Miriam, não pode. Temos que continuar. E Paulo faz algo muito curioso agora, porque como se não bastasse orar por você mesmo, no verso 2, dar risada, passando pela luta, velando. O que é velar, irmãos? O que é velar? É ficar ali, persistindo naquele assunto, persistindo sem pestanejar. E ele ainda diz que como é que você tem que velar? Velar com louvores, com ações de graças. Como é que vai? Está tudo bem. Como é que está o marido em casa? Está uma bênção. Deus está trabalhando. Ele está na mão de Deus. E como se não bastasse fazer tudo isso, Paulo faz algo que eu acho impressionante. No verso 3, Paulo diz, já que vocês são gente de oração, eu queria fazer um pedido também. Ora por mim. Ora por nós. Irmãos, não basta você orar por você, pela sua luta. Chega alguém e ainda diz assim, me acrescente na tua lista de oração, irmã Maria Mendes, e ora por nós. Para quê, pastor? Ele diz, para que Deus nos dê a oportunidade de falar do Evangelho para outras pessoas, para que Deus me dê vidas para que eu possa discipular, a fim de que
a fim de que eu continue pregando, Rose, o mistério de Cristo, o mistério da palavra. E o que é o mistério de Cristo? Ele já falou lá atrás, eu já preguei aqui para a gente. O que é o mistério de Cristo? Ele vai falar que o mistério de Cristo é mais ou menos assim: Cristo é um mistério para muitas pessoas. Quem é esse Cristo? O que é isso? Quem é esse Deus, esse tal? Mas para nós que fomos salvos por Ele, o véu já foi desvendado. A gente já sabe quem é Cristo. Agora eu preciso falar para outras pessoas o que é esse mistério, que para você ainda que não conhece, é um mistério, mas para mim é alguém glorioso. Eu vou te abrir esse mistério, eu vou abrir o mistério, e eu estou até preso por causa desse mistério. Olha que oração, Paulo, um homem de Deus, um homem de fé, pedindo a um crente de fé para orar por ele, e ainda ele diz: eu estou preso. Se fosse hoje, irmãos, qual é a lei desse povo que prega o evangelho hoje? Qual é a regra deles? Não adoecer, não ser pobre, não passar por luta, não viver momento difícil. É a fé que se prega na televisão e no rádio por aí afora. A fé do Deus só que cura, um Deus que faz tudo que a gente quer, um Deus que está dentro da caixinha de sapato, que é o nosso gênio da lâmpada. Sai e faça o que eu quero que você realize. Mas esse não é o Deus. Paulo está dizendo: eu quero que vocês orem, porque por causa dessa palavra, dessa pregação, eu estou preso, mas eu estou alegre, porque aqui na prisão eu quero que Deus me abra palavra para eu pregar para alguém aqui dentro. Ora por essa causa, me apresente aí. Que fé, irmãos, que evangelho vivo é esse? Como é que nós estamos vivendo? Basta uma dor no cabelo, eu não vou mais para a igreja. Basta uma dor na unha, eu vou desistir. E Paulo está dizendo: ora por mim. Podia dar um nó na cabeça dos crentes, irmã Rosilda, irmão Jonas. Parece que dá um nó na cabeça desses crentes. Espera aí, gente, um homem está pedindo para nós orarmos por nós, para nós perseverarmos na oração, para nós darmos glória a Deus na luta, e agora o homem manda a gente orar por ele que está preso. Que fé é essa que o meu pastor está preso? O evangelho de hoje pregado na televisão não é o evangelho do contrário. O evangelho de hoje é assim: Deus vai te dar, Deus vai te encher. Porque se eu sou homem de Deus, se o Espírito de Deus está sobre mim, tem que ter cura aqui nessa igreja. Aí Paulo vai e burla todo mundo, porque Paulo chega e diz assim: Alcides, olha, ore por mim, para que eu continue pregando Cristo. E é por causa de Cristo que eu estou preso. Aí os crentes podiam dizer: gente, eu vou orar por alguém que está preso por causa de Jesus. Que Jesus é esse? Mas Jesus disse no Sermão da Montanha: bem-aventurados serão vocês que serão perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão fartos, vocês herdarão o reino de Deus. Porque eu vos envio, Jesus disse em outra passagem, porque eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque quando Jesus salvou Paulo, que caiu e ficou cego, o Senhor disse para ele: hoje eu te chamo para padecer pelo meu evangelho. Que chamada, hein? Que chamada, irmãos. Os homens de hoje querem ser pastor sem pagar preço. Não sabe a trajetória da vida. Não sabe o que é experimentar a vida, o sofrimento. Meus queridos irmãos, e como se não bastasse, Paulo vai dizer: eu sei que eu estou preso, mas eu quero que vocês orem por mim. Olha, irmãos, Paulo está pedindo oração à igreja de Colossos. Verso 4, para quê? Para que o manifeste como me convém falar. Eu não quero pregar
mesmo na prisão, eu não quero falar asneiras, eu não quero falar bobagem, eu não quero falar besteira, eu não quero falar de mim mesmo, eu quero pregar um evangelho que me convém falar. Ora por isso, ora para que eu fale cheio de autoridade, para que eu ensine aquilo que Ele quer que eu ensine, e que essa pregação seja manifestada na minha vida. Irmãos, que coisa boa quando a igreja ora pelo líder, quando o pequeno grupo ora pelo seu líder. Para quê? Para que o seu líder seja instrumento do Senhor na vida do grupo. Às vezes, o que é que a gente está orando? Para aquele líder sair, para eu tomar o lugar dele. Invejamos alguém, às vezes detestamos alguém. Tomara que saia mesmo. Mas Paulo está dizendo: ora para que eu fale o que é certo falar. Motivo de oração para a igreja. Aí Paulo vai dizer o seguinte, irmãos, ele muda de assunto. Agora que eu pedi a vocês para orar por mim, Paulo, falando isso, Paulo diz assim: eu quero que vocês agora, no verso 5, saibam de uma coisa: ninguém que tem uma vida de oração pode viver sem sabedoria. É preciso que vocês andem com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. O que é remindo o tempo? Aproveitando oportunidades. Isso é discipulado. Não perca a oportunidade de discipular alguém, de amar alguém com compaixão, de cuidar de alguém com zelo. Nós temos uma família vizinha a nós estamos orando e discipulando essa família. E tem dia que a gente chega, marca o encontro, quando chega lá a pessoa inventa um monte de história, só para a gente não falar, para não ouvir. A gente sabe que é resistência, mas a gente continua. E às vezes tem coisas que a gente vê que está fora do prumo, fora do padrão, e a gente respira fundo, engole um sapo, para com os que estão de fora. Se alguém diz que gosta de oração e compra e não paga, não anda com sabedoria, não anda. Se uma mulher diz que é de Deus, está na igreja buscando o Senhor, ora, e dentro de casa ela maltrata o marido ou vice-versa, esse casal não anda com sabedoria. Não. Se uma mãe diz que ora, que quer ganhar o filho que está afastado, mas em casa ela trata o filho muito mal, ela não anda com sabedoria. Se um pastor diz que é homem de Deus, que prega, que ora, etc e tal, mas lá fora vive metido em escândalo, em política, vendendo a alma para o diabo, não anda com sabedoria. Vendendo a alma para o diabo, pastor? Sim, que diz ser homem de Deus, santo, 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 mas recebe uma malinha de um deputado com dinheiro. Será que está certo? Não anda com sabedoria. Paulo está dizendo: é preciso que vocês que tenham uma vida de oração se portem com sabedoria. Último versículo: se vocês são pessoas de Deus, verso 6,
Se vocês são gente de Deus, vocês têm que aprender um negócio. A palavra de vocês tem que ser sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Por que vocês estão na igreja? Vocês estão lá dando dinheiro para pastor, né? O que vocês fazem lá na igreja? Esse negócio de pastor como é que diz? É invenção do homem. Nós podemos fazer nosso culto em casa, não depender de pastor de igreja, e nem muito menos dar dízimo na igreja, para dar lá. Aliás, é sempre bom dizer que na minha casa, que é a casa pastoral, quem paga a luz sou eu, quem paga a água sou eu. Eu até gostaria que quem pagasse a luz e a água fosse a igreja, mas quem paga a luz sou eu, quem paga a água sou eu, quem paga o telefone de casa que liga para os irmãos sou eu, quem paga a conta de celular que liga para todo mundo sou eu. A piscina da casa pastoral que estava quebrada, quem consertou e pagou foi eu. Não tem uma nota nessa igreja da piscina da igreja, da casa. Quem coloca os produtos na água sou eu. Quem limpa a piscina sou eu. Porque no passado, alguns passados atrás, rolou uma conversa de um grupinho, graças a Deus, que saiu da igreja, dizendo assim: porque vocês... Porque ainda ficou na casa de alguns. Vocês ficam dando dízimo na igreja para manter piscina para o pastor? Então é bom lembrar que a piscina da casa pastoral, nesse meu tempo, quem mantém sou eu. Inclusive está lá sem limpar 30 dias porque está frio. E quando está limpa, o povo daqui que vai lá, que toma banho, os jovens, as crianças, não cobro nenhuma taxa não, eu nunca cobrei. Mas o texto está falando para nós que a palavra seja agradável para responder a cada um. Irmãos, muita gente vai dizer para você e perguntar: por que você está fazendo na igreja? Porque o discurso de alguns é esse: está dando dinheiro para a igreja, é um sistema pronto. Não é um sistema pronto não, irmãos. Está na Bíblia. Tudo na Bíblia lá. Manter missões, enviar missionários, sustentar obreiros, é tudo bíblico. Pintar como nós estamos pintando aqui atrás, que é o dinheiro, comprar luzes melhores, melhorar o espaço da tecnologia para servir a igreja, é tudo para o bem comum. E muita gente pergunta e quer dissuadir você da fé. Você está lá, sai desse negócio de igreja lá, ficar ouvindo um homem. Aqui sua palavra tem que ser agradável para você saber responder a cada um como convém. Meu irmão, tu é feliz na tua fé? Tu é feliz na tua casa sem pastor? Fique na tua fé, meu irmão, mas eu sou feliz do jeito que eu estou, servindo a Jesus com alegria. E eu estou tão feliz com a minha igreja, orando, os irmãos se unem. Tem gente ruim em todo lugar, meu irmão, inclusive na tua família, na tua casa. Mas eu não vou sair da minha igreja, não, da minha fé, para responder como convém a cada um, os que perguntam. Por isso, Paulo vai falar conosco sobre esses detalhes. Primeiro, perseverai. Segundo, vigie, fiquem atentos. Terceiro, orem por nós. Quarto, andem com sabedoria. Quinto, no verso de número 5, ele diz: remindo o tempo, ou seja, aproveitando oportunidades. E sexta e última,
que a palavra de vocês seja agradável. Agora, irmãos, quem gera isso em nós? Não é o ensino da escola dominical, não é a pregação que o pastor faz. Quem gera isso em nós? Uma palavrinha, um processo chamado oração, que gera intimidade. Quanto mais você ora, mais intimidade com Deus você tem. E quanto mais intimidade você tem, você vai perseverar, você vai vigiar, você vai orar pelos outros, você vai andar com sabedoria, você vai aproveitar as oportunidades e, em sexto lugar, você terá a palavra agradável para responder alguém quando perguntar sobre a sua fé. Por que você está indo para a casa de Epáfras? Por que você é crente daquela igreja lá? Você vai responder com agradabilidade, porque Cristo é o Senhor da minha vida. Eu não estou lá por causa do pastor Silvio, eu não estou lá por causa do dízimo, eu não estou lá porque eu quero a cura, eu estou lá porque Jesus me chamou para perto dele. E lá eu encontro irmãos que eu compartilho da minha fé, da minha alegria, da minha amizade. Que Deus nos desperte para orar e ter intimidade com Ele. Amém? Vamos encerrar. Fique de pé. Vamos orar. Amanhã tem culto na Caeira. Aqueles que desejarem estar presente, ajudando a congregação. Sexta-feira à noite nós estaremos indo para o Junco, tá? A Kombi vai sair daqui por volta das 6:50. Então quem quer ir para o Junco, dá um nome no WhatsApp para mim, para que nós possamos estar no Junco sexta-feira. Sexta-feira às 18 horas tem um culto do pôr do sol aqui na igreja. Sábado à noite, a visita na casa da nossa irmã Joana. Domingo de manhã, escola bíblica e ceia. Ceia, domingo pela manhã, ceia. E domingo à noite, culto de louvor, de gratidão. E inclusive domingo à noite, você vai receber domingo de manhã os envelopes para você fazer a sua oferta de missão entre domingo e o outro domingo. Diga, minha irmã. A MCM planejou no seu calendário amanhã, que horas? 15 horas, a visita na casa da irmã Antônia, certo? Então, Deus abençoe vocês. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos louvores, pelo tempo de oração. Que a Tua mão continue conosco, nos guiando, nos ensinando no caminho que devemos andar. Nos desperte para perseverar em oração. Abençoe os Teus filhos e filhas, todos. Oramos pela vida, especialmente de Dani, que amanhã, Senhor, será submetida à cirurgia. Que a mão do Senhor esteja usando a mão dos médicos, Senhor. E que logo o resultado seja tão bom que nós juntos continuaremos louvando o Teu nome, Senhor. Abençoe a Tua serva Evandira, todo o processo. Que em tudo o Senhor esteja guiando e abençoando, Pai, no nome de Jesus. Obrigado por esta noite, leva-nos em paz aos nossos lares e permanece com o Teu povo e a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos, continue orando, e amanhã você vai lembrar de orar pela vida de Dani. A cirurgia amanhã, à tarde, às 16 horas, é isso?